A porta que nunca se abriu. Na Rua das Acácias havia uma casa com uma porta azul que ninguém nunca vira aberta. A cor estava gasta pelo tempo, mas ainda guardava um brilho discreto, como se segurasse dentro de si uma história que o mundo não conseguiu apagar. Seu Antero morava ali. Um senhor de mãos trêmulas, passos lentos e olhos que carregavam oceanos inteiros. Ele vivia sozinho desde que sua esposa, Leia, falecera. E naquela porta azul estava o último vínculo que ele acreditava ter com ela. Quando alguém perguntava por que ele nunca abria, ele apenas sorria e mudava de assunto. Era sua forma de continuar respirando sem desabar. Até que, certa tarde, uma menina nova no bairro, Elisa, parou diante do portão com sua mãe enquanto desenhava no chão com um pedaço de giz. Sem medo, sem cerimônias, ela o encarou com a simplicidade de quem ainda não aprendeu a temer as dores dos outros. "Por que sua porta azul nunca abre?" perguntou. Aquela pergunta atravessou o homem como uma flecha silenciosa. Não porque fosse invasiva, mas porque era pura, e porque talvez, lá no fundo, ele estivesse esperando por alguém que tivesse coragem de fazê-la com pureza. Ele respirou fundo. O tempo pareceu suspenso. "Porque ainda não tive coragem de abrir", respondeu, com a voz embargada. Na manhã do dia seguinte, quando Elisa passou novamente pela casa, ao lado de sua mãe, encontrou a porta entreaberta. Não totalmente, apenas o suficiente para que um fio de luz escapasse. Um fio tímido, quase assustado, mas presente. A menina curiosa correu até a porta e entrou devagar. Encontrou seu Antero sentado na sala, segurando um álbum de fotos coberto de poeira. Seus olhos eram poços de saudade. "Quer que eu leia para você?" perguntou ela, sentando-se ao lado dele sem pedir permissão, como fazem as almas que chegam para curar. A menina abriu o álbum e começou a narrar cada foto como se estivesse contando um conto de fadas. A primeira viagem do casal. O dia do casamento. A primeira casa. O sorriso de Leia, nas fotos era tão vivo que parecia iluminar a sala inteira. Seu Antero chorou. Mas não foi um choro de dor. Foi um choro de quem, pela primeira vez em anos, permitia que alguém enxergasse suas ruínas. Nos dias seguintes, Elisa e sua mãe passaram a visitá-lo sempre. Às vezes com sua imaginação ela lia o álbum, narrando aventuras, outras vezes lia o álbum como uma história de amor. Às vezes apenas conversava. Às vezes todos ficavam em silêncio, aquele silêncio bom, que não machuca. E, pouco a pouco, a casa foi ganhando vida, flores voltaram a ser regadas, janelas antes fechadas começaram a se abrir. O ar pesado foi substituído por cheiro de pão quente e sons de risada. Até que, numa manhã luminosa, algo aconteceu. A porta azul finalmente se abriu por completo. Não rangia, não protestava, não resistia. Ela apenas se abriu como se tivesse esperado exatamente aquele momento, como se soubesse que finalmente o homem estava pronto para atravessar o próprio luto. Era como testemunhar um renascimento silencioso. Elisa segurou a mão dele e disse: "Agora ela não te prende mais, né?" Ele sorriu. Um sorriso antigo, profundo, libertador. "Não. Agora ela me deixa ir." E, pela primeira vez em muito tempo, ele saiu de casa pela porta azul. Reflexão. Há dores que nos fecham por dentro como portas trancadas. E, às vezes, passamos anos inteiros acreditando que preservar a memória de quem amamos significa nunca mais viver plenamente. Mas o amor verdadeiro não nos pede prisão. Ele nos pede coragem. Coragem de lembrar, mas também coragem de seguir. A porta de seu Antero não era sobre perda. Era sobre o medo de esquecer. E sobre o medo ainda maior de descobrir que a vida continua, mesmo quando achamos que ela acabou. E a verdade é que, quando alguém chega com gentileza, sem invadir, sem julgar, essa pessoa pode ser exatamente a mão que destranca a porta que o tempo sozinho não conseguiu abrir. Histórias que abraçam são feitas para serem sentidas e espalhadas. Se essa tocou você, curta, comente e compartilhe com o mundo.